Êxodo capítulo 35. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para vós dia santo, o Shabat de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabat. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor. Todo aquele que tiver um coração disposto, que a traga, uma oferta ao Senhor: ouro e prata, e bronze, e azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de tejugo, e madeira de acácia, e óleo para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode, e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda e sua coberta, seus colchetes e suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e as suas varas, com o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e as suas varas e todos os seus utensílios, e o pão da proposição, o candelabro para a luz e seus utensílios, e suas lâmpadas com o óleo para a luz, e o altar do incenso, e suas varas, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada, com sua grade de bronze, suas varas, e todos os seus utensílios, a pia e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e suas cordas, as vestes do serviço, para realizar o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para ministrar no ofício sacerdotal. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o tornou disposto, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E vieram, tanto homens quanto mulheres, com muitos que estavam dispostos de coração, e trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todas as joias de ouro, e cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e peles vermelhas de carneiro, e peles de tejugo, os trazia. Todo aquele que oferecia uma oferta de prata e bronze, trazia a oferta do Senhor. E todo homem que possuía madeira de acácia, para qualquer obra de serviço, a trazia. E todas as mulheres de coração sábio fiavam com as mãos, e traziam o que haviam fiado, tanto de azul, quanto de púrpura, e de escarlate, e de linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu, em sabedoria, fiaram pelo de cabra. E os governantes trouxeram pedras de ônix, e pedras de engaste, para o efode, e para o peitoral, e especiarias, e óleo para a luz, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor, todo homem e toda mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer para todo tipo de obra que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Hur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus,
em sabedoria, em entendimento, e em conhecimento, e em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em lapidar pedras, para engastá-las, e em esculpir madeira, para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ensinar, tanto ele quanto a Oliabe, o filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Encheu-os com sabedoria do coração para trabalhar em toda a obra de mestre, de gravador, e a mais elaborada, e a do bordador, em azul, em púrpura, em escarlate, e em linho fino, e a do tecelão, também a daquele que faz qualquer trabalho, e a daqueles que elaboram trabalho esmerado. Capítulo 36. Então trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio em quem o Senhor colocou sabedoria e entendimento, para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo o que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todo homem de coração sábio, em cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração o moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E trouxeram a ele ainda ofertas voluntárias todas as manhãs. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés, dizendo: O povo está trazendo muito mais do que o necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem, e a fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: Que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para fazer toda a obra, e muito mais. E todo homem de coração sábio que entre eles trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, e púrpura e escarlate. Com querubins de trabalho esmerado ele os fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou 5 cortinas umas às outras, e as outras 5 cortinas ligou umas às outras. E fez 50 laçadas de azul na borda de uma cortina na extremidade e na juntura. Da mesma forma fez na extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina, e 50 laçadas na borda da cortina que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra. E fez 50 colchetes de ouro, e juntou as cortinas umas às outras com os colchetes. Assim se tornou um tabernáculo. E fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. E as 11 cortinas eram de uma medida. E uniu 5 cortinas por si, e 6 cortinas por si. E fez 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E fez 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que fosse uma. E fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre ela uma coberta de peles de texugo. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficavam em pé. 10 côvados era o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igualmente distantes um do outro. Assim fez para todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o outro lado do tabernáculo, que fica voltado para o norte, fez 20 tábuas, e seus 40 encaixes de prata,
2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo para o oeste, fez 6 tábuas. E 2 tábuas fez para os cantos do tabernáculo nos 2 lados. E foram ajuntados por baixo e ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim fez para ambas em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os lados do oeste. E a barra do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra, e revestiu as tábuas com ouro, e fez suas argolas de ouro para serem lugares para as barras, e revestiu as barras com ouro. E fez um véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido. Com querubins o fez de trabalho esmerado. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro. Seus colchetes eram de ouro, e fundiu para elas 4 bases de prata. E fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, trabalho de bordador. E as 5 colunas com seus colchetes, e ele revestiu suas cabeças e suas molduras com ouro, mas suas 5 bases eram de bronze. Capítulo 37. A Arca. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro, para serem colocadas nos seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado, e 2 argolas sobre o seu outro lado. E fez varas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro. E colocou as varas nas argolas nos lados da arca, para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro, 2 côvados e meio era o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E fez 2 querubins de ouro batido de uma peça, ele os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim em uma extremidade deste lado, e outro querubim na outra extremidade desse lado. Do propiciatório fez ele os querubins nas suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces uma para a outra. Para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia, 2 côvados era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestiu de ouro puro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E fez também para ela uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre os 4 cantos que estavam nos seus pés. De fronte das molduras estavam as argolas, os lugares para as varas, para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro, para carregar a mesa. E de ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro puro, de obra batida fez o candelabro. O seu eixo e as suas hastes, as suas tigelas, seus botões e suas flores eram do mesmo. E 6 hastes saíam de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas a modo de amêndoas em uma haste, um botão e uma flor, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, um botão e uma flor. Assim nas suas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro havia 4 tigelas feitas como amêndoas, seus botões e suas hastes. Um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que saíam dele. Seus botões e suas hastes eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez as 7 lâmpadas dele, seus espevetadores e os seus apagadores de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fez, com todos os seus utensílios. E fez o altar de incenso de madeira de acácia. 1 côvado era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, era quadrado, e 2 côvados era a sua altura. Seus chifres eram do mesmo.
e o revestiu de ouro puro o seu topo e seus lados ao redor, e seus chifres, e fez para ele uma coroa de ouro em redor. E fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem os lugares das varas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro para carregar a mesa. E ele fez o santo óleo da unção e o incenso puro de especiarias aromáticas, conforme a obra de perfumista.